Aos 45 minutos do segundo tempo, o presidente Augusto Melo consegue uma liminar e o impeachment está adiado por enquanto. Bem, meus queridos, mais um vídeo sobre Corinthians. Eu quero aqui pedir de início perdão pela minha voz que está horrorosa, né? Atualmente eu tô doente, então, bem, tem que tocar o canal mesmo com essas adversidades. Na noite da última segunda-feira, né, era quando nós teríamos a reunião do Conselho do Corinthians, né, o Conselho Deliberativo, para definir ou não o início do processo do impeachment de Augusto Melo, né. Esse processo iria se iniciar agora, né, com o afastamento do presidente de toda a sua diretoria, né, com o vice ele assumindo provisoriamente, e posteriormente, né, os sócios eles votariam ou não se Augusto Melo seria de fato impeachado. Bem, acabou que nada disso aconteceu novamente. Por quê? Bem, durante toda a última segunda-feira, né, desde de manhã, o presidente Augusto Melo ele percebeu, né, que ele não tinha mais apoio interno dentro do clube para conseguir evitar isso na votação do Corinthians. Então ele começou a ir para a esfera judiciária e conseguiu uma liminar para suspender provisoriamente a votação do impeachment dele. Por que isso? Porque não tem embasamento jurídico, né? Porque este impeachment estaria sendo tocado por conta da denúncia do Laranja lá com a Vedbet, que eu já expliquei em outro vídeo que eu falei aqui do Augusto Melo e desse processo de impeachment do Corinthians aqui no canal. E como esse processo ele não foi terminado, ele não foi concluído com a Polícia Federal, não tem argumento prático para Augusto Melo ser impeachado atualmente, não tem argumento judiciário. E aí, pertinho das 19 horas, né, umas 6h50 mais ou menos, a nossa querida desembargadora Clara Maria Araújo Xavier, né, ela deu essa liminar, ela concedeu essa liminar para Augusto Melo, e a votação para o impeachment do Augusto Melo, que ia começar em 5-10 minutos, acabou sendo cancelada. Então, realmente, aos 45 do segundo tempo, o Augusto Melo, ele foi salvo, né, pelo gongo, e essa questão do impeachment, ele vai ficar para depois, né, a gente não tem uma data definida. Essas questões judiciais, né, essas liminares que acabam saindo pelos juízes, geralmente caem rápido, não tem um embasamento lá muito grande, é realmente para você evitar que algo muito sério aconteça de imediato. Então, provavelmente nas próximas semanas, ainda acho que em 2024, a gente vai ter um desenrolar dessa situação, e também por outro motivo que eu já vou falar daqui a pouquinho, da hipocrisia dos senhores que estavam tocando, né, esse processo de impeachment. E bem, sobre o que também aconteceu ontem à noite, a gente teve um apoio massivo ao presidente Augusto Melo quanto a essa questão do impeachment. Você teve, cara, uns 5 mil corintianos mais ou menos indo à porta da sede social, né, do Parque São Jorge, e gritando a todo momento, não vai ter golpe, né? Você vê que realmente o apoio popular está ao lado do Augusto Melo, seja porque não tem embasamento prático para esse impeachment acontecer, ou seja porque o corintiano, né, que tem consciência, que sabe o que aconteceu com o clube nos últimos 16 anos, quando estava sob a gestão de renovação e transparência, tem pesadelo só com a mínima possibilidade desses sujeitos voltarem ao controle do Corinthians e continuarem degradando ainda mais essa instituição. Então a gente teve realmente essa manifestação muito forte, você teve a torcida protestando, você teve até bonecos com os rostos, né, desses ex-presidentes do Corinthians que estão tocando esse projeto. André Sanches, Duílio Monteiro Alves, Mário Gobi e Roberto de Andrade sendo queimados à frente, né, da sede social, foi feito uma fogueira ali. Você tinha realmente um clima muito hostil e que provavelmente ao final da noite, né, caso Augusto não tivesse conseguido essa liminar e tivesse anulado, né, por enquanto, essa votação, provavelmente ao fim da noite o processo do impeachment teria começado, né, eu acredito ainda que o Augusto ele seria impeachado pelo core do Corinthians e muito provavelmente a gente teria alguma tragédia ontem à frente do Parque São Jorge, porque era um clima extremamente hostil, embora os protestos não fossem hostis, né? Você só tinha cantos, você tinha essa questão da fogueira, né? E tudo mais, mas você não tinha ninguém querendo sair na mão, por exemplo. Porém, era um clima extremamente tenso, porque o corintiano, ele não é mais bobo. O corintiano, ele sabe muito bem o que estão tentando fazer com o amor da vida dele. Porém, se você acha que o Corinthians ele vai ter uma tranquilidade agora, você tá bem enganado. Por quê? Bem, o nosso querido core, né, composto por aqueles 4 sujeitos que eu já citei nesse vídeo, eles entraram com um segundo pedido de impeachment do Augusto Melo. Isso mesmo, já não bastasse esse por conta do caso da Vedbet, a gente tem um segundo pedido de impeachment para Augusto Melo à frente do Corinthians. E este segundo pedido de impeachment, ele é porque o core do Corinthians, ele julga a gestão Augusto Melo como temerária e as contas do Augusto não foram aprovadas, né, para o segundo trimestre de 2024. E assim, esse pedido de impeachment, ele visivelmente só saiu nesse segundo pedido de impeachment porque os caras sabiam que muito provavelmente o Augusto conseguiria eliminar, né, e ainda não tem embasamento concreto para o primeiro pedido de impeachment com o caso da Vedbet acontecer. Então eles precisavam meio que de uma segunda carta na manga. E aí eles pegam essa segunda carta na manga de uma forma completamente inacreditável, com uma falta de vergonha na cara gigantesca. Os membros do core, que são André Sanches, Duílio Monteiro Alves, Roberto de Andrade e Mário Gobi, que deixaram o Corinthians com uma dívida de 2 bilhões ao fim dos 16 anos que eles governaram à frente desse clube,
Esses sujeitos não aprovaram as contas do Augusto, porque eles alegaram que o Augusto Melo ele aumentou a dívida do Corinthians em 400 milhões. Eu queria entender, onde que estava esse core nos últimos 16 anos, quando ano após ano a dívida do Corinthians ia duplicando? Quando ano após ano essa dívida vem se transformando nesse monstro, nesse titã imbatível, que é essa dívida de 2 bilhões que o Augusto Melo ele começou a gestão dele com. Onde estava esse core? Onde estão as pessoas que aprovaram as contas de André Sanches, de Mário Gobi, de Duílio Monteiro Alves e de Roberto de Andrade? Ninguém sabe, né? É realmente inacreditável o que acontece no Corinthians. Chega a ser cômico às vezes. Porque esses sujeitos que colocaram a dívida do Corinthians em outro patamar, eles chegarem e classificarem a gestão do Augusto Melo como temerária e não aprovarem as contas dele, é dar um tapa na cara e chamar a gente de burro, né? É inacreditável o que esses sujeitos fazem. O André Sanches, que em 3 anos conseguiu triplicar a dívida do Corinthians, sem contratar nenhum grande nome, sem fazer porra nenhuma à frente do clube como presidente, ele teve as contas aprovadas. Mas o Augusto, que teve que reformular o elenco inteiro e que não vai contar com os dados de premiação, porque isso é muito importante, gente. O Corinthians ele só ganha dinheiro pela temporada na sua reta final. O balanço do Corinthians pode estar em menos 400 agora. Porém, no terceiro trimestre, isso aí pode mudar. Pode virar, por exemplo, 50 negativo, porque caem as premiações. Os patrocinadores, eles pagam. Você não pode bater um martelo sobre gestão temerária e não aprovar as contas no segundo trimestre. É inacreditável. E é ainda mais inacreditável quando isso parte desses sujeitos, que tem a cara de pau de classificar a gestão dos outros como temerária, não aprovar as contas dos outros, quando eles deixaram o Corinthians com 2,4. Esses sujeitos tiveram as contas aprovadas e o Augusto não. E novamente eu venho repetir, eu não sou o pró-Augusto Melo, eu acho um presidente fraquíssimo para a instituição Corinthians. Porém, mediante essa situação, ele virou um santo. E também não é ele que virou o santo. Isso aí também é um ponto que eu quero abordar, gente. A gente tem uma cena bizonha, na minha humilde opinião, ao final, né, dessa manifestação inteira, quando o Augusto ele conseguiu eliminar, que é o presidente Augusto Melo indo para os braços do povo, subindo nas costas dos outros e comemorando. Augusto, essas pessoas, elas não te querem como presidente do Corinthians. O torcedor não te quer como presidente do Corinthians, porque você não é um bom presidente. Você tem sim acertos, mas você tem inúmeros erros. Mas a gente tem um temor muito maior quanto a quem pode assumir o Corinthians. Quanto a quem pode novamente botar suas mãos nesse clube. Quanto a esses sujeitos que acabaram com o Corinthians, que deixaram o clube com uma dívida impagável. Nós te apoiamos não porque nós realmente queríamos te apoiar. Você, cara, com total respeito, não tem qualificação para ser presidente do Corinthians. As declarações que deu durante todo o ano, as pataquadas, a forma de agir, todo mundo sabe disso. Porém, num cenário horroroso em que você tem que escolher entre o ruim e o péssimo, a gente preferiu escolher o ruim. É uma cena bizonha e que eu me preocupo genuinamente de ganhar mais apoio. Torcedor corintiano, não se engane. Essa luta que a gente está tendo agora contra esse golpe, porque não tem base esse impeachment, e justamente a liminar foi concedida porque não tem base para correr no impeachment, nós estamos lutando contra esse impeachment, não por conta do Augusto, porque ele é o melhor presidente do mundo, mas porque, se ele sair, a gente vai ter um cenário muito pior. O André Sanches voltando, olha o inferno que isso seria. Duílio Monteiro Alves, um dos piores, se não o pior presidente da história do Corinthians. Não se confunda, não idolatre o Augusto, idolatre o Corinthians. Respeite a instituição. Não seja igual um dos membros do Core, que eu tenho até repúdio de falar o nome do sujeito, que teve a pachorra de, na última semana, na última sexta-feira, se não me engano, soltar a frase: o Corinthians não é do torcedor, ele é do associado. Queridão, você realmente acha que o Corinthians ele pertence a 300, 400 pessoas? Você vai ter realmente a cara de pau de mandar essa frase? Depois eu vi você soltando notinha. Ah, mas veja bem, eu fui interpretado errado. Fui interpretado errado? O caralho! Vocês, vermes, têm essa cabeça pequena de que o Corinthians pertence a vocês. Vocês brigam com o Corinthians ano sim e ano também. Vocês acabam com essa instituição. Mas o Corinthians, ele é uma marca gigantesca. Ele é um clube gigantesco, que move milhões e milhões de pessoas, uma das maiores torcidas do mundo. Eu tenho certeza que ontem foi uma baita derrota pro egozinho de vocês. Porque vocês perceberam que o torcedor ele não vai ser burro de deixar vocês mexerem com o clube da forma que quiserem. Ele vai protestar, ele não vai deixar que o golpe aconteça. Torcedor corintiano, repito, pela última vez, não é pró Augusto Melo, é pró Corinthians. Não idolatra Augusto Melo, seja contra o absurdo. Se Augusto Melo ele está contra o absurdo, então a gente vai acabar ficando do mesmo lado que ele.
Porém, não bata palmas para um presidente incompetente. Para um presidente que até então talvez tenha até mais erros do que acertos. O Corinthians ontem, ele conseguiu postergar um golpe, que seria esse impeachment sair. Ainda não acabou, porque eliminar cai eventualmente. Torcedor corintiano, a gente ainda vai ter que batalhar contra isso. Mas enquanto Augusto Melo, ele não for realmente culpado de algo, a gente não pode deixar esses vermes retomarem o poder do Corinthians. Então, não mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Perdoem pelo vídeo um pouquinho mais curto e também com uma qualidade um pouquinho pior, é porque eu realmente estou numa situação de saúde meio ruinzinha e tal. Então, para manter o ritmo de postagens aqui do canal, eu acabo tendo que gravar essas condições, mas eu dei aqui o meu melhor, eu espero que tenha ficado um bom vídeo e que o meu ponto ele tenha sido muito bem esclarecido. Então, mas é isso, até o vídeo de amanhã.